Fala pessoal, tudo bem? Vamos para nossa aula de número 11, então, que a gente vai falar sobre como que a gente filtra planilhas, né? A gente já falou um pouquinho sobre planilhas, né? Como é que a gente itera entre cada uma delas, né? Como é que a gente verifica se certo valor é o que a gente quer. E hoje a gente vai fazer uma coisinha um pouquinho melhor, né? Que avança, pula algumas etapas aí, né? Basicamente, se a gente precisa arrancar algumas informações de uma planilha, a gente vai usar as atividades que a gente vai ver nessa aula. Então, se você não é inscrito, já deixa um like, né? Se inscreve no canal. Se você quer ouvir algum conteúdo, né? Quer que a gente ensine algum conteúdo específico sobre o seu problema, deixa no comentário que a gente vai tentar fazer o vídeo o mais rápido possível, tá? Então, João, solta a vinheta e vamos pro vídeo. Bom, eu tô aqui com o meu código, né? Eu vou abrir ele aqui. Aula 11, maravilha. Bom, tem três coisas aqui. Eu vou tirar cada uma delas, né? A única coisa que eu quero deixar é esse read range, que pra gente é muito claro o que que é, né? Eu vou também deixar essa planilha aqui. Eu tenho duas planilhas dentro do meu... Deixa eu tirar esses boletos aqui. Eu tenho duas planilhas dentro da pasta do meu projeto, né? Eu vou abrir essa planilha aqui porque eu quero mostrar para vocês o que que tem dentro dela. Maravilha, ó. Tem um monte de informação inútil, né? Eu acabei de escrever aqui, mas basicamente é como se fossem notas fiscais, códigos, e-mails para quem a gente precisaria enviar essas notas fiscais e a data de vencimento desses boletos, né? Eu simulei cada um desses dados aqui e eu quero mostrar para vocês o seguinte. Vamos supor que eu tenho essa planilha aqui, mas eu só quero dados do Pedro. Então eu tenho Pedro da Silva aqui, Pedro da Silva aqui, Pedro da Silva aqui. Eu vou no meu código, primeira coisa é ler a planilha, né, ler a planilha e associar ela a alguma tabela de dados, né, alguma data table, alguma variável data table. Então, se tivesse apagado aqui, eu escreveria Ctrl+K, dt relatório. Aí ele vai falar que já existe uma variável com esse nome, então eu vou só utilizar dt relatório que eu criei. Maravilha? Beleza. Então, a gente acabou de ler a planilha, né, então agora eu vou utilizar a atividade chamada filter data table. Maravilha. E aí, a filter data table, deixa eu dar um zoomzinho aqui, ela vai funcionar assim, ó. Ela pede uma tabela e ela devolve uma outra tabela, uma variável data table, tá? Então eu vou botar aqui a minha variável de entrada, que é a variável que salvou as informações da planilha, né? Aqui em cima ela salvou para essa variável, e eu vou botar essa variável aqui, porque é ela que eu quero filtrar. Vou configurar o filtro. E aí o filtro, a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente pode manter tudo que é Pedro na planilha, né? Ou remover tudo que não é Pedro, né? Vamos manter tudo que é Pedro? Ele vai pedir aqui, ó, manter ou remover. Então, eu quero só manter o que na coluna X contém, né, a palavra Pedro. Então, a coluna aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, vai pegar dt relatório, que é a data table, vai escrever ponto columns, aqui esse de baixo, vai abrir parênteses, opa, abri uma chave aqui sem querer, vai abrir parênteses, vai abrir aspas e vai botar o nome da coluna, que se chama nome, mas só conferir aqui, ó, a coluna se chama nome, então eu vou botar, ó, a variável ponto columns e vou botar o nome da coluna, tá? Deixa eu tirar um pouquinho esse zoom aqui, maravilha. Então, tudo que for Pedro mantém na data table. E aí eu vou ter que criar uma outra data table que vai ser a filtrada. Então eu vou criar ela aqui, ela já está criada, ó. Então data table filtrada. Vou criar ela aqui, já está criada. dt relatório filtrado. Ah, é relatório filtrado mesmo. Tá bom, aqui era data table filtrada. Tá, relatório filtrado. Maravilha. Então, no momento em que essa data table aqui cai no filter data table, ele gera essa nova data table com o filtro que a gente aplicou. Como é que eu vejo isso? Bom, eu posso soltar o output data table, né, que ele vai mostrar a data table como uma string na tela, mas eu quero mostrar através do write range, que ele vai criar uma outra planilha, né, que é essa planilha aqui que eu vou colocar, ó, essa que eu chamei de relatório filtrado. Eu poderia excluir ela, tá, e criar uma nova, completamente nova, que eu vou chamar de planilha filtrada. Beleza, vou selecionar a planilha filtrada, vou dar um nome para a folha onde eu quero salvar essas informações filtradas e vou botar aqui planilha 1.
Não vou mexer na célula, porque eu quero que ele comece do A1, né, da coluna A na linha 1, e vou selecionar a data table que eu quero preencher essa planilha, que vai ser a data table relatório filtrado. Eu vou adicionar os cabeçalhos aqui, ó, para poder, bom, ficar com cabeçalho, e vou dar play. Deixa eu só fechar aqui elas, ó. Então, o que eu quero naquela planilha lá? Eu tenho uma planilha com um monte de nome, eu quero que venha uma outra planilha só com o filtro que eu apliquei. Então, ele já terminou, é muito rápido. Vou vir aqui, ó, em relatório filtrado. Não, não tem mais relatório filtrado, né? É, realmente. Eu vou em planilha filtrada. Aqui, ó, em Plan 1 não vai ter nada mesmo, mas a gente está na página errada. Planilha 1, tá aqui, ó. Só tem agora Pedro, né? Só tem o Pedro, só tem as informações do Pedro. Se eu precisar utilizar essas informações, eu utilizo. Bom, vamos mudar o filtro então. Deixa eu limpar essa planilha aqui, na verdade. E aí a gente vai colocar um filtro que é o seguinte. Eu quero que tenha somente valores com a nota fiscal Y, né? Não pode passar nada ali. Eu poderia ter um Pedro, vários Pedros aqui, né? Um Pedro Yuri, um Pedro da Silva, ele coletaria todos os Pedros, porque o filtro que eu coloquei aqui, ó, foi a palavra contains, que significa contém. Se contiver Pedro, abre aspas, Pedro, em qualquer célula daquela planilha, ela vai ser mantida. Caso contrário, ela vai ser removida. Se eu colocar aqui o igual, ele tem que ser idêntico ao valor que eu coloquei aqui. Então, Pedro não ia filtrar ninguém, porque eu tenho aqui nada, não tenho Pedro puro, eu tenho Pedro da Silva. É um conjunto, né? Esse conjunto está junto, unido. Então, se eu botar o que na coluna 9 é igual a Pedro, eu não vou conseguir nada. Né, ele não vai filtrar nada. Beleza. Aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Aqui na coluna eu vou querer botar a coluna nota fiscal. Vou coletar esse nome aqui. Vou voltar aqui, ó. Nota fiscal. Tem que ser igual a essa nota aqui, ó. Esse valor todo aqui. Então, peraí. Beleza. Eu vou deixar agora no meu relatório, basicamente, somente acho que essas duas aqui, ó. Que tem o mesmo número. Vamos ver se isso vai funcionar? Deixa eu fechar aqui e botar para rodar. Pum, pum, já foi. Vamos aqui na planilha filtrada. E a gente, pronto, já tem a planilha filtrada. Então, se eu quiser trabalhar essa planilha, vocês sabem como é que faz. Lê a planilha, itera lá com for each row, faz o que você quiser, né? Dá pra brincar. Bom, essa aula era basicamente para mostrar isso, né? Mas eu vou dar um bônus aqui. Imagina que eu preciso, ao invés de filtrar, apagar algumas linhas. Vamos imaginar a situação aqui, ó. Eu tenho aqui no meu exemplo de relatório, vou pegar esse relatório novamente e vou botar aqui uma linha vazia, né? Uma linha vazia. Então, vou botar alguma informação aqui, sei lá. Ah, tá. 22 aqui. Bom, vou copiar tudo isso aqui porque não vai fazer diferença. Eu quero tirar tudo que tem na coluna A, o valor vazio. Então, eu vou vir aqui, ó. Vou de novo no meu filtro. Vou clicar em remover na coluna nome, né? Aquela coluna que a gente está olhando. Na coluna nome, se for igual a nada, ou seja, abre e fecha aspas, então ele remove. Significa que se eu quero de uma planilha só informações que na coluna nome tenham algum valor, então eu removo todos que não têm valor, concorda? Então vamos ver se isso vai funcionar. Vou soltar, deixa eu fechar isso aqui para ele não dar conflito. Beleza, foi AB. E agora vamos ver se a planilha filtrada não tem mais aquela linha que a gente botou, aquela linha vazia. Ó, maravilha, limpou a linha vazia. Podia ter várias linhas vazias ali, que ele ia remover todas elas, tá, gente? Então, basicamente a aula de hoje era só isso, tá? Só isso. É muito poderoso, né? Se você consegue perceber o poder disso, dá para brincar, você consegue pegar qualquer planilha e filtrar da maneira que você quiser. E no cenário real, né, no dia a dia, as planilhas não têm aquele formato tão bonitinho, né, tão simples, linha, coluna ali, começando na A1. No geral, ele tem um cabeçalho, aí começa o texto, depois tem alguma informação no pé da planilha, né? E aí a gente tem que filtrar, não tem jeito. Então é isso, galera. Se vocês gostaram do vídeo,
deixa um like aí. Novamente, a gente vai colocando conteúdo semanalmente, né, no canal. Não dá para colocar conteúdo todo dia ainda, mas a gente vai colocando sempre que a gente pode. Então, se você quer saber de algum problema que está acontecendo no seu código, enfim, você tem um projeto que você quer lançar e não sabe como, você tem um projeto que já está em andamento, né, e gostaria de dar uma impulsionada nesse projeto, vem falar com a gente, que a gente está aqui. Eu vou deixar as nossas redes sociais na descrição, vou deixar também esse código aqui na descrição, então você pode baixar quando você quiser e falar com a gente se você quiser, tá? Valeu, gente, e até o próximo vídeo. Até mais.